Olá a todos, eu sou a Jéssica Novoa, diretora do Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, e hoje vim aqui conversar com vocês sobre a organização do Departamento de Educação Especial e as principais ações que realizamos dentro da rede municipal de ensino. Então, vou falar com vocês sobre a educação especial no contexto municipal, sobre a ótica da educação inclusiva colaborativa. Essa fala faz parte do curso Consulta Pública de Diretores 2022, do Departamento de Educação Especial. Então, na primeira parte, nós teremos a minha fala e logo após, a professora Kelly Matos e a pedagoga Adriana Nagal entrarão com a segunda parte da fala, trabalhando mais a questão da educação inclusiva e do coensino. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês como está organizada as coordenadoras do Departamento de Educação Especial que acompanham cada área da educação especial no município. Então, para a área da deficiência intelectual, deficiência múltiplas, do SEMAI Padre José Anus, nós temos as pedagogas Carla Peller e Adriana Nagal. Na área da avaliação psicoeducacional, nós temos a professora Luziane Chaves. A avaliação psicoeducacional, a Luziane faz toda uma mediação com a empresa que foi licitada para realizar as avaliações psicoeducacionais. Então, ela faz toda essa mediação, os encaminhamentos, o contato com a empresa e a organização das avaliações com as unidades educacionais. Já para as matrículas, para os SEMAIs e para as salas de recurso multifuncionais, nós temos a professora de educação infantil, Suiane. Então, a Suiane, ela faz o acolhimento das famílias, direciona as matrículas e também media com as unidades educacionais o ingresso das crianças estudantes no AEE que foi destinado mediante toda a documentação, laudo médico, todos os encaminhamentos necessários para a matrícula no AEE. No SEAIT, nós temos a professora Thelma Chiminski. Então, a Thelma, ela realiza todos os encaminhamentos, a organização dos cursos de aprendizagem para jovens com deficiência, que nos procuram, que fazem os encaminhamentos e também o encaminhamento ao trabalho. Já no nosso administrativo do departamento, nós temos a professora de educação infantil, Sara Chanã. Ela faz toda a questão da administrativa, inclusive as rotinas do IPM, recebimento e organização de todos os processos. Para a área do SEMAI-TGD, nós temos a professora Dalgisa, que trabalha na área do transtorno do espectro autista, e a professora Patrícia Furtado, que trabalha na área do transtorno de conduta, né? O transtorno opositor desafiador. Então, essas duas professoras, elas fazem também a mediação com as unidades educacionais entre o centro, fazendo todo o acompanhamento dessa inclusão de crianças e estudantes ali pelo SEMAI-TGD. Da área do SEMAI Joelma, nós temos a professora Sueli Matoso e a pedagoga Carla Peller. Para a questão de intérprete de Libras, para cursos, formações, a tradução para Libras, né, dos cursos, dos objetivos que perpassam a Secretaria Municipal de Educação, nós temos a professora Silvana. Então, ela faz toda essa organização junto ao Departamento de Articulação Pedagógica para a efetivação da tradução em Libras. Também realizando o curso de Libras para a rede. Para o material estruturado, o estudar, com o viés da perspectiva inclusiva e colaborativa, nós temos a pedagoga professora Lúcia. A Lúcia, então, ela tem esse olhar para a organização do material
com toda a perspectiva inclusiva, sugerindo, colocando apontamentos que venham auxiliar e subsidiar o trabalho do professor do ensino fundamental. Então, esse olhar inclusivo, colaborativo, perpassa todo esse material estruturado que está sendo realizado pelo Departamento de Ensino Fundamental. Para a área da surdez, nós temos a professora Kelly Matos e a pedagoga Adriana Nagal. Para o SEMAI Visual, nós temos a professora Raquel Belniak e a pedagoga Adriana Nagal. Para salas de recurso, na perspectiva do coensino, do trabalho colaborativo, que é um projeto novo que iniciou pela Secretaria Municipal de Educação neste ano, como nós temos atualmente 7 salas de recurso multifuncional funcionando com o coensino, nós temos professoras do departamento que acompanham, mediam, orientam e direcionam esses trabalhos de fortalecimento da sala de recursos multifuncional, que é a professora Sueli, a professora Patrícia, a professora Kelly, a professora Raquel e a professora Dalgisa. Então, atualmente, nós temos 4 salas de recurso multifuncional em CMEIs, do Coensino, que iniciaram neste ano de 2022, e temos 3 salas de recurso multifuncional do Coensino no ensino fundamental. Na segunda parte dessa fala que nós temos com vocês do curso de diretores, as meninas vão explicar melhor essa questão do coensino. As profissionais que me auxiliam na questão das profissionais do serviço de itinerância, dos casos de Ministério Público, da rede de proteção, são as pedagogas Carla Peller e Adriana Nagal, como também organizam, né, fazem toda a elaboração, a mediação, orientação e encaminhamentos da organização do trabalho pedagógico também da educação especial no município. Então, essa é a equipe, né, que vocês com certeza futuramente vão ter contato para mediar as questões com os centros e com as salas de recurso multifuncional, com o ICEART, com a avaliação psicoeducacional, nas tratativas também administrativas de todos os encaminhamentos do departamento. A educação especial, ela é uma modalidade de ensino transversal a toda a educação básica, a educação superior. Então, ela precisa estar presente no ensino médio, na educação superior, principalmente no ensino fundamental e na educação infantil, que é a competência e responsabilidade do município. Então, ela não é somente essa escolarização da educação especial. Ela é transversal, então ela funciona de forma complementar ou suplementar à escolarização, não sendo substitutiva, ou seja, toda a legislação que perpassa a educação especial, ela não é hoje substitutiva à escolarização, ou seja, a criança ou estudante ela não frequenta somente o AEE, ela frequenta a educação básica, que é primordial a matrícula, para então realizar a matrícula no AEE, na educação especial. A educação especial, ela passou em seu percurso histórico entre várias legislações, entre várias políticas educacionais. Então, ela, com esse processo de redemocratização do país ao longo dos tempos, ela tornou-se uma modalidade de ensino. Isso tudo baseado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na LDB, no Plano Nacional e no Plano Municipal de Educação, sendo que a educação especial ela é apontada na meta 4, tanto no Plano Nacional de Educação e quando o município fez o ajustamento do Plano Municipal de Educação. Então, ele encontra-se, né, a educação especial na meta 4, com diversas estratégias.
Assim, como outras normativas nacionais, incumbências internacionais também, em que se baseia toda a legislação da educação especial. Então, é pautada, sim, nos direitos da pessoa com deficiência, e isso veio fortalecendo pela Lei Brasileira de Inclusão, né? Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, de 2015. Então, atualmente, como está organizada a educação especial no município? Nós não temos mais escolas especiais. Hoje, o município conta com CEMAIS, Centro Municipais de Atendimento Educacional Especializado. Por isso que eu mencionei anteriormente que nós não temos nenhum AE substitutivo à escolarização nesse sentido de garantia de direitos, de instrumentos de direitos em relação à educação básica. O que eu vou apresentar para vocês são situações que são complementares ou suplementares à educação básica. O que fica digamos, de diferente em relação ao AE é no SEMAI Padre José Anus, que nós temos 108 matrículas de jovens e adultos com deficiências múltiplas, né? Então, a matrícula a partir de 18 anos. Essas pessoas com deficiência que frequentam o SEMAI Padre José Anus, eles não possuem escolarização na educação básica, porque são aqueles estudantes que vieram da escola especial, quando era integrativa, quando era um outro contexto histórico do município. Então, esses estudantes, eles são atendidos no SEMAI Padre José Anus. No SEMAI Joelma, atualmente nós temos 157 matrículas, sendo de 0 a 18 anos, de crianças e estudantes com deficiências múltiplas. Só vou ressaltar para vocês que essa quantidade, né, esses dados que nós estamos apresentando é referente a julho de 2022. Como a educação especial ela sempre está em movimento, então é possível que esses dados eles se alterem ao longo do tempo. O SEMAI Visual, nós temos 59 matrículas, sendo pessoas, crianças e estudantes com deficiência visual, baixa visão, visão subnormal, cegueira, entre outras. Então, eles são atendidos em contraturno, de forma complementar à escolarização. E nesse centro nós também temos um programa chamado Produção de Material. Então, as profissionais do centro, elas fazem toda a ponte com a unidade educacional, a fim de realizar a produção de material para crianças e estudantes cegas e outras também que necessitem de adaptações. Então, por isso que é importante essa conversa entre centro e educação básica, para que com antecedência, né, os profissionais repassem as necessidades e os centros possam providenciar para a educação básica todo o material adaptado específico em alguns casos, né? O SEMAI Surdez, nós temos 40 matrículas, sendo deficiência auditiva, CODA, que são os filhos de pais surdos, como também os surdos. No SEMAI TGD, nós temos atualmente 239 matrículas. O público atendido no SEMAI TGD é o transtorno do espectro autista, transtorno opositor desafiador. Na verdade, em relação à legislação dentro do município, o transtorno opositor desafiador é atendido no SEMAI-TGD, uma organização do município de atendimento da rede de ensino, mas não é o público-alvo da educação especial. Mas neste caso, como influencia em outras comorbidades, nós passamos a atender dentro do SEMAI-TGD. Dentro de uma estrutura de ensino, dentro de uma organização, encaminhamentos com ponte relacionada junto à saúde. Então, é todo um trabalho articulado. As salas de recursos multifuncional, nós temos, no total, 390 matrículas, sendo que, para esse público, nós temos a deficiência intelectual,
altas habilidades de superdotação, que entra como um atendimento suplementar à escolarização, transtorno do espectro autista nível 1. Então, com a alteração do artigo 10 da Resolução de 2016 do Conselho Municipal de Educação, foi adequada a legislação nacional em que atende-se na sala de recursos multifuncional transtorno global do desenvolvimento. Então, por isso que é realizado todo um trabalho, toda uma organização para atendimento de crianças e estudantes com transtorno do espectro autista de nível 1 nas salas de recurso multifuncional. Já os de nível 2 e 3 permanecem em atendimento no SEMAI-TGD. Nas salas de recurso multifuncional, na perspectiva do coensino, nós temos atualmente 108 matrículas. São atendidas crianças e estudantes com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista nível 1. Nós temos 3 salas de recurso, sendo uma na Escola Delane, sendo uma no Ayrton Senna e sendo uma no Arlindo, na Escola Arlindo. Então, o objetivo é fortalecer o trabalho da sala de recursos, que atende também crianças e estudantes naquela unidade educacional em que ela está inserida, de todos os estudantes e crianças com deficiência. E na educação infantil, nós temos CEMEI São Francisco de Assis, CEMEI Campina da Barra, CEMEI Califórnia e agora, recentemente, o CEMEI Cachoeira. Então, nessas 4 unidades, nós estamos também fortalecendo a sala de recurso multifuncional do coensino, em que o professor especializado permanece nesta unidade 20 horas mais 20, para possibilitar essa mediação no contraturno dessas crianças e estudantes dentro da unidade educacional. Da avaliação psicoeducacional, no ano passado, pós-pandemia, a Secretaria Municipal de Educação realizou alguns estudos e, com base nos dados vindos desses estudos, chegaram à conclusão que necessitaria de um processo de licitação para encaminhamento das avaliações psicoeducacionais. Então, o processo de avaliação ele foi licitado, diversas empresas se inscreveram, mas a vencedora foi a empresa Inovar. Neste primeiro ano de avaliação, como ocorreu em julho de 2021, então agora que está findando julho de 2022, nós estamos fechando o primeiro ano de avaliação. Neste primeiro ano de avaliação, nós tivemos encaminhadas 477 avaliações, sendo que foram avaliadas 326 até o momento. Dessas 326, 79,50%, quase 80%, foram encaminhadas para as salas de recurso multifuncional. Agora, no início de agosto de 2022, irá iniciar o segundo ano de avaliação, em que nós vamos realizar, enquanto departamento, uma formação específica para repassar às unidades educacionais de que forma essas avaliações irão acontecer. Como que serão as fichas iniciais de avaliação, quais serão o calendário, o cronograma de organização e encaminhamento dessas avaliações, sendo que a licitação é de 540 avaliações. Para a educação infantil será por livre demanda, ou seja, a unidade educacional realizou todo o estudo interno, fizeram os levantamentos e os apontamentos e chegaram à conclusão que há necessidade de encaminhamento de algumas crianças para avaliação, então será por livre demanda. Já para o ensino fundamental, nós organizamos, com base nos dados e nessa reorganização das avaliações, uma porcentagem por unidade educacional que é de 5%. Isso fora também a cota que a gente tem
de encaminhamentos vindo do Ministério Público, outros encaminhamentos que se fazem necessário de rede de proteção, entre outros. Então, este é o nosso panorama da avaliação psicoeducacional realizada no município. No Serviço Educacional de Apoio à Inclusão no Trabalho, o SEAIT, nós atendemos, em média, isso desde o início do ano, 35 adolescentes e jovens mensal. Então, a família vem, nos procura para encaminhamentos para cursos de aprendizagem ou encaminhamento ao mundo do trabalho. Anteriormente, o SEAIT estava funcionando dentro da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Foi reformulada a questão dos atendimentos diante das necessidades e também pensando na locomoção dessas pessoas, dessas famílias. O SEAIT está sendo realizado o seu atendimento dentro também da Secretaria Municipal de Educação. Então, quais são as atividades que nós encaminhamos enquanto SEAIT dentro da educação especial? Encaminhamento para cursos de aprendizagem. Nós também realizamos cursos vivenciais para estudantes da EJA. Neste ano, nós tivemos alguns cursos realizados ali na EJA diurna, da Unidade Educacional da Escola Municipal Irmã Elizabeth Verca, em que nós temos estudantes com deficiência matriculados nessa EJA. Então, nós organizamos também cursos para trabalhar dentro da educação básica. Nós também estamos organizando agora cursos vivenciais para o SEMAI Padre José de Anus, para fazer também uma ponte com a APAE, que é um órgão não governamental, né? Mas a gente faz o atendimento diante da necessidade e o convite a essas instituições para que participem junto com a gente. Os jovens e adolescentes que chegaram até nós também encaminhamos para cursos com outras secretarias. Então, cursos de planificação da Secretaria Municipal de Assistência Social, cursos também da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, né, de qualificação profissional, como também nós auxiliamos e trabalhamos em parceria com algumas empresas que vieram nos solicitar candidatos a processos seletivos para trabalho dentro dessas empresas, né? Então, nós também auxiliamos e fizemos todos esses contatos para os encaminhamentos de jovens e adolescentes para o trabalho. Então, nesse sentido, eu apresentei um pouco para vocês da organização do Departamento de Educação Especial, como também das ações realizadas dentro do processo inclusivo da rede municipal de ensino. Então, em meu nome, em nome das profissionais do meu departamento, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo neste dia. Agora virá a segunda parte, em que as profissionais do departamento vão trabalhar sobre a educação inclusiva e sobre o coensino. Muito obrigada. Olá, meu nome é Adriana, eu atualmente componho o Departamento de Educação Especial da SMED e sou uma das pedagogas da nossa equipe. Durante a nossa formação, nós, enquanto equipe, nós delineamos alguns aspectos relacionados à educação especial, baseados, né, em algumas legislações, em alguns marcos históricos, ainda em relação a alguns princípios da educação especial, e essa nossa formação é exatamente nesse sentido, de trazer para vocês, futuros gestores, esse conhecimento, esses estudos, para que futuramente haja esse exercício no interior das unidades educacionais em relação aos princípios e as reflexões que hoje teremos aqui nesta formação. Então, a nossa equipe, para início do nosso trabalho, trouxe os conhecimentos e as diretrizes da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, essa política trata-se de uma legislação pertinente ao ano de 2008
E durante a leitura dessa política, dos itens que a compõem, percebemos que ela vai discorrendo que por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial ela era organizada de forma paralela à educação comum, como a forma mais apropriada para atender os nossos estudantes, as nossas crianças, né, do público da educação especial. Essa concepção exerceu impacto por muito tempo. Ele perdurou na história da educação especial, resultando em práticas que enfatizavam os aspectos mais relacionados à deficiência, em contraposição à dimensão pedagógica. O desenvolvimento desses estudos no campo da educação e dos direitos humanos vem modificando aqueles conceitos daquela época. A legislação também vai se modificando, as práticas educacionais, as práticas relacionadas à gestão, indicando a necessidade de se promover uma reestruturação desses conceitos nas unidades educacionais, do ensino regular e da educação especial. Então, diante dessas diretrizes da política nacional, nós entendemos que a educação inclusiva, ela aos poucos, ela vai sendo introduzida, né, nesses conceitos e nessas diretrizes por várias políticas, por várias legislações. Porém, hoje, nós vamos nos focar nesse início das nossas reflexões nas diretrizes da política nacional. Trouxemos aqui algumas das diretrizes bem relacionadas ao nosso contexto municipal, para que a gente possa fazer essa reflexão do que temos enquanto serviços, do que temos enquanto políticas públicas, para que possamos exercitar essas reflexões e, posteriormente, para que vocês, enquanto gestores, tenham esse entendimento para que possa ser, conforme eu falei inicialmente, exercitado para suas equipes nas unidades. Então, primeiramente aqui, uma das diretrizes seria o atendimento educacional especializado, que ela já foi estabelecida por meio desse decreto em 2008. Este AE, o entendimento atual é justamente esse, que ele seja num caráter suplementar e complementar à educação regular, o que não ocorria lá no nosso, conforme eu falei para vocês, no nosso percurso histórico, enquanto antes a educação especial não era vista como complementar, e sim apenas ela, né? A continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino, ou seja, a política, ela entende, a política direciona que essa escolarização, ela, além, claro, de ter o acesso à educação infantil e ao ensino fundamental, ela perdure até o ensino médio e que esse público tenha oportunidades e a escolarização até o ensino superior, que não haja essa fragmentação na escolarização desse público. A formação de professores para o AE e demais profissionais também é uma das diretrizes bem pontuais. Por quê? Porque diante da formação é que nós temos a oportunidade de estar, conforme hoje estamos, refletindo, entendendo os aspectos relacionados, não só os legais, mas os de direito mesmo desse público-alvo da educação especial. E a formação, ela seria um ponto-chave em relação a vocês, enquanto gestores, na função de vocês no interior das unidades. Ou seja, nós entendemos que a formação não é direcionada somente por vocês, mas sempre tem que estar direcionando os trabalhos e os atendimentos futuros, né? E a longo prazo, conforme a gente mais para frente vai ver que a inclusão é um processo, ela não é apenas um fragmento, ela é um processo que deve ser exercitado a longo prazo. A participação da família, da comunidade, também vamos ver um pouquinho mais ali para frente em relação à rede de apoio, que a inclusão ela precisa sim ser vista com a rede que atende essa criança. As acessibilidades, que também quando fazemos leituras das legislações,
dos princípios da educação especial, sempre temos as acessibilidades como um ponto bem importante para esse público, pois sem ela não temos como oportunizar a equidade, que é um dos princípios da educação especial. E aqui também, como última, mas não menos importante, a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Por quê? Porque as políticas são aquelas que vão ser pensadas enquanto ações, né, para que orientem alguns programas, algumas atividades, para que sejam dado conta dessas especificidades da educação especial, e sempre na articulação entre a saúde, a educação, a assistência social, enfim, não podemos pensar apenas no entorno da educação, e sim nessa rede, conforme mais para frente veremos, de apoio que estará envolvida no atendimento e na escolarização do nosso público-alvo da educação especial. Então, alinhando essas ideias inicialmente abordadas pela política nacional, entendemos que a educação inclusiva, ela sempre vai permear ali o acesso e a permanência das crianças no âmbito escolar de ensino regular. Ou seja, esse é um dos direitos, né, que a Constituição Federal alinha, também com o ECA, para que a criança ou o estudante da educação especial tenha sempre esse acesso, ou seja, a matrícula no ensino regular e o direito ao atendimento educacional especializado como complementariedade da sua escolarização. E sempre, diante desse acesso e dessa escolarização, precisamos pensar nos recursos e nas metodologias para que esse público tenha a permanência, que também vamos ver mais para frente, na escolarização. Parafraseando Paulo Freire, não se concentra em mudar a escola, mas em oportunizar mudanças nas pessoas que poderão fazer as transformações necessárias em suas escolas. Ou seja, a responsabilidade de vocês, enquanto futuros gestores, é bem pontual aqui nessa questão. Por quê? Porque nós precisamos, sim, oportunizar essas mudanças. Porém, as pessoas é que vão dar o direcionamento dessas mudanças. E vocês, enquanto gestores, dariam esse ponto inicial para que essas mudanças ocorram. Então, as mudanças que nós pretendemos quando vamos exercitar a educação inclusiva no sentido de uma cultura de inclusão nas unidades, nós trouxemos para vocês alguns autores para que possamos ter esse norte do trabalho conforme seria necessário no interior das unidades educacionais. Esses autores, eles são o Eicheita. Ele, na verdade, ele é um professor, também um estudioso da área, ele é um professor da Universidade de Madrid, e o Ainscough, que também é um professor estudioso da Universidade do Reino Unido. Esses apontamentos direcionados por eles são de 2011, então são bem recentes, e para que ocorram essas mudanças nas unidades educacionais, ou também, conforme Paulo Freire mencionou anteriormente, a respeito das mudanças de postura dos educadores, das pessoas que estão na educação, nós precisamos sempre levar em conta 4 pontos fundamentais. Desculpa. Um deles é que a inclusão é um processo. Então, já mencionei anteriormente a questão do processo. Então, ele é algo que, a inclusão, na verdade, ela é algo que ela vai ser exercitada a todo o momento. Ela não vai ser um fator que vai se consolidar de uma hora para outra, né? Então, ela deve ser encarada como uma busca contínua por formas mais adequadas de atender todos esses alunos. E vocês, enquanto gestores, volto a dizer,
são um ponto de referência em relação a isso, porque se vocês introduzem esse processo nas suas unidades e exercitam conforme as formações vão ocorrendo, conforme os estudos vão se direcionando, aí sim o processo se efetiva. O segundo ponto, conforme os nossos estudiosos, seria que a inclusão ela busca a presença, a participação e o sucesso de todos os alunos. Então, como presença, eles indicam que essa presença não é só a criança ou o estudante de inclusão estar ali, né, estar ali no interior das nossas salas, no interior da nossa unidade, mas sim que ele esteja presente de fato, ou seja, o que ele está vivenciando ali pelo planejamento que foi oferecido à turma, pelas atividades pedagógicas que foram direcionadas, que essa presença permita que ele esteja ali de fato querendo estar, querendo exercitar, querendo fazer parte desse grupo. Essa é a presença que eles nos indicam. A participação também está ligado a isso, são o que está sendo ofertado enquanto experiência vivenciada ali para essa criança e educando. E o sucesso seria a questão da aprendizagem propriamente dita. Então, uma coisa está sempre ligada à outra. Ele tem que estar presente no interior da sua sala, ele tem que estar participando dessa aula, ele tem que estar exercitando as atividades oferecidas, e o sucesso ele tem que estar sendo inserido na aprendizagem propriamente dita. Em terceiro, eles apontam que a inclusão determina a identificação e a eliminação de barreiras. Então, as barreiras, elas sempre estão inseridas em qualquer legislação pertinente à educação especial. Por quê? Porque as barreiras, até quando esse termo nos vem nas leituras, nós sempre direcionamos para as barreiras arquitetônicas, as barreiras físicas, porém não. Aqui eles direcionam na intenção de que nós entendemos que essas barreiras são no sentido pedagógico mesmo, ou seja, enquanto nós, no interior da unidade educacional, não entendemos que esse público da educação especial precisa de acesso, acessibilidade, precisa de recursos direcionados às especificidades, precisam ser direcionadas metodologias diferenciadas, isso sim é uma barreira, porque nós não conseguimos entender do que realmente essa criança e esse estudante precisa. Então, essa barreira vai fazer com que a criança não aprenda. Então, esse terceiro ponto é exatamente isso. Vou identificar qual é a minha necessidade para entender a diferença e a necessidade da criança, para que depois eu possa oferecer o recurso apropriado. E por último, e não menos importante, eles direcionam a ideia da ênfase aos grupos, aos alunos, né? E crianças que estão em risco de marginalização, exclusão ou fracasso escolar. Ou seja, quando nós temos esse público da educação especial não frequentando as aulas, quando nós temos eles assim colocados a parte da sua turma, quando nós temos eles não participando, não se evidencia a aprendizagem desse grupo, nós precisamos, né, um sinalzinho de alerta. E não só, claro, vocês enquanto gestores precisam dar atenção a isso, mas toda essa rede que atende a criança e o estudante. Por quê? Porque nós corremos o risco que essa criança e esse estudante, ele fique esquecido, por assim dizer. E aquele é uma das premissas da política nacional, que seria a escolarização a longo prazo, né, nas últimas níveis de educação, isso vai se perder. Então, nós não podemos deixar que isso seja esquecido e sempre estar nesse sinalzinho de alerta, conforme eu mencionei para vocês. Sempre estando ligando para a família, o contato com a rede de apoio que atende a criança, para que essa escolarização permaneça até a educação superior, né, o ensino superior, conforme mencionado na política educacional. Bem, aqui nós elencamos a importância da abordagem dos direitos humanos, que é a abordagem atualmente que a educação especial adotou. Então,
Nós já tivemos até, conforme bem no início da nossa formação eu mencionei a vocês, nós já tivemos muitas abordagens nessa trajetória, na trajetória educacional, né, relacionada à educação especial, e muitas críticas nessas abordagens. Então, a abordagem biomédica, a que já foi adotada, né, que ela se focava na patologia individual do indivíduo. A abordagem funcional também foi passado, né, como seguir, né, essa abordagem na educação especial, a abordagem ambiental. Então, neste momento, nas legislações, na legislação brasileira, inclusive, nós temos como mais promissora a abordagem dos direitos humanos. Por quê? Porque a deficiência ela é vista como uma consequência de como a sociedade está organizada e das relações dos indivíduos com essa sociedade. Então, o que acontece? É um direito desse público ter o acesso e a permanência à educação, sim. Porém, nós temos também como ver, a sociedade tem que ver essa consequência dos seus atos, das suas ações, nessa perspectiva da deficiência. Então, a legislação brasileira também, em relação ao direito, nessa abordagem, ela prevê a oferta do AEE, e nós, enquanto município, estamos de acordo com essa legislação e com essa oferta do serviço. Então, implica em ter esse diferencial garantido, mais um direito a esse público, que seria o acesso ao AEE. As práticas inclusivas, elas estarão sendo exercitadas, né, nessa perspectiva da educação inclusiva. E aqui nós trouxemos para vocês, esses itens, o acesso à escolarização, o quanto eu já falei no início, a educação especial com a educação geral e as práticas inclusivas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o ponto fundamental, um dos princípios fundamentais da educação especial, que seria a igualdade, que aqui nesse slide nós temos ela bem explicitada, ou seja, é a igualdade de oportunidades que devem ser oferecidas ao público-alvo da educação especial. Então, o que há necessidade de se fazer? Reorganizar as práticas pedagógicas, recriar os espaços educativos, né? Oferecer experiências coletivas e participativas para esse público. Então, sempre há de se pensar o que nós vamos adaptar em relação aos conteúdos para essas crianças e estudantes, o que será flexibilizado em relação ao conteúdo, e essa flexibilização não é no sentido de facilitação, não é esse o sentido, e sim no conteúdo você elencar o que vai ser trabalhado naquele momento, porque cada criança tem o seu tempo, então a temporalidade, a sequenciação de assuntos, e conforme vocês, enquanto gestores, enquanto profissionais da educação, sabem que a metodologia didática também vai ser direcionada para essa especificidade. Então, aqui seria no sentido da equidade mesmo, igualdade de oportunidades com todas essas adaptações curriculares. Vamos agora ver esse vídeo. É um vídeo breve, acredito que muitos de vocês já tiveram acesso nas suas formações, nas unidades, porém, após ele, eu vou fazer um comentário a respeito do trabalho colaborativo, que esse trabalho, ele é bem importante quando precisamos inserir, né, e exercitar essas características e esses princípios da educação inclusiva no interior das unidades. Então, vamos ver o vídeo. It's smarter to travel in groups.
Então, trata-se de um vídeo curto, porém a ideia todos nós já entendemos. Quando ali está escrito que o trabalho em equipe é mais inteligente, então, de fato, entendemos desta forma. Quando há esse trabalho colaborativo entre pares, né? Ali a gente pode ver vários segmentos de pares. Então, quando temos esse discernimento na linguagem, todos falam a mesma língua no interior das unidades educacionais, é muito mais inteligente e as ações serão muito mais assertivas. Então, nesse sentido, o trabalho colaborativo, ele vai ser, no caso, impulsionador de mudanças que serão necessárias no interior das unidades educacionais, porém, os gestores, vocês, enquanto direcionadores dessas mudanças, são o fator principal. Porque, vejam, se esses pares não estiverem trabalhando no sentido do mesmo objetivo, não, o processo não se consolida. Então, esse grau de consenso entre a equipe em torno dos valores direcionados ao respeito pela diferença, aqui trazendo, né, para a educação inclusiva, não vai dar certo, por assim dizer. Então, é muito mais inteligente que o gestor esteja com as suas atitudes, com as suas ações, direcionando um trabalho de uma forma colaborativa, para que as ações depois, né, no exercício diário, indique o crescimento dessa cultura de inclusão de uma forma mais assertiva, de uma forma consensual. Então, nós trazemos, enquanto rede de apoio, também falando um pouquinho, trazendo um pouquinho que esses pares são essa rede de apoio, nós trazemos, enquanto componentes importantes nesse processo, a família, vocês, enquanto unidades educacionais, as terapias, que no caso aqui são direcionadas à área da saúde, o AE, que conforme já foi mencionado, enquanto direito dessa criança. Então, a criança que está ali no centro desse slide, ela tem toda essa rede de apoio, pensando nela, direcionando seus atendimentos para ela, direcionando os recursos apropriados, toda essa rede de apoio, trabalhando de uma forma colaborativa para essa criança e estudante. Aí também entra a ideia do acolher e como isso é importante na unidade educacional, porque a família, estando ali já entendendo as peculiaridades da sua criança, entendendo que aquela criança vai ser inserida numa unidade educacional, onde vão haver outros profissionais, né, envolvidos, que não sejam seus familiares. O acolhimento é um ponto muito principal e faz muito, é muito importante que vocês, enquanto gestores, direcionem que esse acolhimento seja apropriado dentro da unidade. Porque, vejam, uma criança, é o meu filho, a minha filha que estará indo para uma unidade educacional. Como será que vai ser esse direcionamento pedagógico lá no interior da unidade? Como será que vai ser o carinho que vão ter com a minha criança? Como será que eles vão entender as necessidades desse meu filho e dessa minha filha? Então, o acolhimento é muito importante quando a criança é inserida nessas unidades. E, enquanto futuros gestores, penso que vocês, enquanto pais também e mães, entendam que o acolhimento é um ponto principal, porque é dali que vai se dar o relacionamento futuro entre família e unidade educacional. Então, voltando à ideia do trabalho colaborativo, nós temos essa ideia de colaboração no direcionamento de analisar os problemas, buscar conjuntamente as soluções, né? Então, assim, enquanto professor, provavelmente, dependendo do direcionamento de estudo que esse professor tem, ele não vai ter o entendimento da inclusão, dos princípios que são necessários para o entendimento desse conceito, dos recursos que ele vai precisar utilizar. Então, essas formas de como ensinar,
como avaliar, como construir o projeto político-pedagógico, também muito importante no interior das unidades. Todas essas necessidades, essas diretrizes, né, que estão no interior do pedagógico da unidade, devem ser direcionadas. E aí sim, vocês, enquanto gestores, precisam direcionar essas discussões. Se vocês compartilham, é muito mais fácil que se consolide essa cultura colaborativa no interior das unidades. Então, o progresso, nesse sentido, será muito mais fácil. Trouxemos alguns princípios do trabalho colaborativo para que nós possamos refletir sobre eles e também reforçar o que até agora já foi dito. Então, o que há necessidade de alinhar nesse trabalho? Cumplicidade para definir as expectativas de ensino e aprendizagem por meio de currículo universal e planejamento específico. Ou seja, eu sou um profissional regente, eu sou um professor regente e na minha sala de aula eu tenho 3 crianças de inclusão. Eu não vou fazer esse planejamento sozinha. Eu vou precisar que o profissional de apoio, se ele estiver, né, no interior da minha sala, planeje também. Nós entendemos que, às vezes, é difícil que o profissional de apoio não esteja na sala com a criança e esteja planejando comigo, enquanto regente. Porém, o que o gestor precisa? O gestor precisa pensar nessas possibilidades, nessas alternativas e proporcionar esses momentos para que esse planejamento seja feito conjunto. Porém, eu não preciso pensar só enquanto regente profissional de apoio. Eu posso também que outros profissionais ali da rede de apoio no interior da unidade esteja planejando. Então, esse é o sentido do trabalho colaborativo. Não há fragmentação no planejamento, e sim essa colaboração. Apresentar o voluntarismo para compartilhar, somar e aprender junto, né? Então, essa é uma cultura que não é fácil que a gente implemente nas unidades. Por quê? Porque se não há vontade, não há colaboração por minha parte, fica um pouquinho mais complicado de se chegar a mim enquanto direcionamento desse trabalho que o gestor quer que a sua equipe tenha. Então, eu preciso estar aberta à mudança, estar aberta nessas mudanças e nessa nova cultura para que isso se efetive de fato. E no terceiro ponto aqui, seria no caso da existência dos conhecimentos no interior da unidade. Então, assim, eu entendo um pouquinho mais de autismo, porque eu estudo um pouquinho mais, a minha pós é direcionada ao autismo. Porém, a outra professora, ela direciona para a alfabetização. Então, vamos unir, né? Vamos colaborar, porque a minha criança autista, ela vai precisar ser alfabetizada. Da mesma forma que você, enquanto regente, vai precisar desses conhecimentos que eu tenho sobre autismo, para que possam ser feitos os recursos, o direcionamento do planejamento adequado. Então, não existe assim, eu sei mais disso e você mais daquilo. Existe sim um compartilhamento de conhecimentos para que esse processo seja mais assertivo. Trouxemos aqui para vocês alguns autores, Mendes, Villaronga e Zerbato, para fundamentar um pouquinho também sobre esse ambiente colaborativo. Então, ou seja, a gestora, o gestor, precisa ser o ponto de referência para a sua equipe e direcionar o trabalho com os mesmos objetivos. Então, todos os profissionais exercem papéis diante do processo de inclusão escolar, mas para que isso aconteça, precisam reconhecer os princípios dessa perspectiva e fazer uso dela durante a sua ação cotidiana. Então, ou seja, o gestor, ele vai direcionar esse processo de inclusão e ele que vai orientar no dia a dia o processo, as atitudes, para desenvolver essa cultura colaborativa. Então, destacando mais uma vez que o gestor escolar, ele apresenta grande importância, sendo necessário que o mesmo busque uma atuação baseada na diversidade, em consequência da liderança que exerce, pois todos que compõem esse ambiente estarão seguindo e analisando suas ações. É importante salientar que o novo causa receios, e o gestor deve estar atento, encorajando todos os envolvidos para uma busca de novas práticas. Cavalcante. Então, mais uma vez,
o papel de vocês, enquanto gestores, nessa introdução, nesse exercitar a inclusão no interior das unidades. Vejam que, como perfil de gestor, há necessidade de muita paciência, muita perseverança, porque nem todos os componentes da sua equipe estarão abertos a essas mudanças. Então, por isso o motivo, né, dentre outras habilidades que vocês devem ter, de estar sempre puxando essa cultura colaborativa e essa inclusão no interior das suas unidades. Aqui também trazemos, também nesses autores Mendes, Vilaronga e Zerbato, os conceitos que estão permeando essa cultura colaborativa, que nós sempre precisamos pensar no que está envolvido nos aspectos intraescolares, né, que são vocês, que são quem está envolvido diretamente no interior das escolas com o nosso público-alvo, e também os extraescolares, que são os demais profissionais que contribuem com essa rede de apoio. Então, ou seja, essa rede de apoio, que num dos slides anteriores nós mostramos ali, família, profissionais fora do ambiente escolar, os profissionais da saúde, muitas vezes a assistência social que também acompanha essa criança, toda essa rede de apoio precisa estar se conversando, se entendendo nos direcionamentos com a criança para que a inclusão de fato ocorra e que os recursos, né, adequados, os encaminhamentos sejam assertivos. Por fim, trouxemos alguns direcionamentos aqui, algumas premissas que são necessárias para desenvolver essas práticas colaborativas no interior das unidades educacionais. Então, muitas delas já foram mencionadas anteriormente, porém, vamos a elas. Ações planejadas, tomada de decisão coletiva, né, conforme eu já elenquei anteriormente para vocês, não podemos simplesmente direcionar o planejamento somente conforme eu acho que tenha que ser. Eu sempre vou estar compartilhando minhas ideias, meus estudos com os outros, né, que estão envolvidos com essa rede de apoio da criança. Aí sim, o colega de trabalho é visto como parceiro. Construção de uma experiência conjunta do trabalho pedagógico e da sala de aula. Apoio mútuo entre os profissionais da educação. Divisão de responsabilidades e partilha de decisões e encaminhamentos. Então, vejam, é todo um conjunto de princípios, são todos, não seriam os princípios aqui, mas um conjunto de ações e atitudes que vocês, enquanto gestores, estarão implementando, exercitando no interior das unidades, para que a inclusão, de fato, que essa cultura colaborativa e inclusiva se consolide na sua unidade. Então, vemos que, no caso, todas essas reflexões que trouxemos para vocês aqui nessa formação de hoje, claro, nós temos inúmeras reflexões que poderíamos trazer nesse primeiro momento, porém, entendemos que o tempo é pouco, mas algumas dessas premissas precisam ser exercitadas, sim, nas unidades. E vocês, enquanto gestores, vão ter esse papel significativo em promover essas atitudes que, na sua comunidade escolar, vai ser alinhada, né, em forma de cooperação. E para que isso aconteça, precisamos que vocês tenham esses conhecimentos, esses estudos bem consolidados, para que a sua equipe tenha acesso a esses direcionamentos. Então, em relação a essa formação de hoje, nós trouxemos esses aspectos, nos colocamos, enquanto departamento, à disposição, se ocorrerem algumas dúvidas, e nos vemos nas próximas formações. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Kelly, faço parte do Departamento de Educação Especial e atuo como coordenadora do COE-Ensino no nosso município.
Então, eu vou falar um pouquinho do coensino como prática para a inclusão escolar, trazendo um pouquinho de como vem se desenhando, né, no cenário nacional essas práticas do coensino e de que forma a gente tem pensado para implementar no nosso município também. Então, a partir da política nacional, que a Adri falou, né, ali no início da fala dela, trouxe a perspectiva da educação inclusiva a partir de 2008. Então, foi necessário pensar de que forma esses estudantes que foram inseridos também no ensino regular seriam atendidos para que a inclusão de fato acontecesse. Como possibilidade, se trouxe as salas de recurso multifuncional. Então, entre os anos de 2005 e 2011, foram distribuídas cerca de 40 mil salas de recurso multifuncional no nosso país, né? E a concessão de verba para que essas salas de recurso fossem implementadas teve como referência base as matrículas de alunos PAEE, né, que são o público-alvo da educação especial. Então, com base nas matrículas, se desenhou de que forma seriam abertas e implementadas essas salas. Em 2010, a gente tem, então, os estudos do Observatório Nacional de Educação Especial, a ONES, que a gente chama. Então, esses estudos foram com base principalmente em 3 pontos principais desses atendimentos que são realizados nas salas de recurso multifuncional. O primeiro deles é enquanto a avaliação dos estudantes atendidos nas salas de recurso multifuncional, né, de que forma seriam avaliados esses estudantes, tanto como forma de iniciar o atendimento, né, quem seriam esses estudantes, como de que forma acontece a avaliação deles no ensino regular. Outro ponto foi a formação de professores das salas de recurso multifuncional e a organização e o funcionamento das salas. Então, o que se conseguiu desenhar-se a partir desses estudos, né? E que hoje a gente ainda percebe como barreiras e dificuldades a serem superadas. O primeiro ponto quanto à avaliação. Então, para decidir quem são os alunos, conforme eu falei, quem são os alunos que vão ser atendidos nessas salas de recurso multifuncional, a gente precisa de avaliações. Então, esse é o primeiro ponto a se pensar, né? Como que a gente vai avaliá-los. E também como avaliar o ensino destes estudantes, né? Dessas crianças estudantes e como a escola acompanha esse seu desempenho. Então, esse é o primeiro ponto que o observatório trouxe como dúvida e para a gente pensar nesse atendimento desses estudantes. No segundo ponto, também traz a questão da quantidade de professores especializados que a gente precisa para abrir essas salas de recurso multifuncional. E também quanto à qualidade da formação ofertada para esses profissionais. Então, são aspectos problemáticos ainda na política atual da educação especial brasileira. No terceiro ponto, o que se notou também é sobre a organização e o funcionamento das salas de recurso multifuncional. Constatou-se que esses atendimentos são muito variados no nosso país e que dependem muito da compreensão dos professores têm desse serviço. Então, de maneira geral, esse atendimento não consegue responder, né, durante 1 ou 2 horas, que as crianças vão em contraturno, quanto à questão dos requisitos mínimos dessas crianças, né, do que a gente precisa avançar com esses estudantes. Então, foi se percebendo que a sala de recurso multifuncional é uma possibilidade de atendimento, mas a gente ainda precisa avançar nesse sentido. Foi isso que o observatório percebeu de acordo com os estudos que foram feitos, né, desde 2010. Dentro disso, o Plano Nacional de Educação, né, que foi aprovado em 2014, estabelece metas em 10 anos. Então, ele ainda está em vigência, né, válido até 2024, pensando em metas que a gente precisa estabelecer para esse AEE também. Dentro disso, o nosso Plano Municipal de Educação de 2020 traz a meta 4, que fala também sobre o AEE. Né? A meta 4 lá, então, organizar e viabilizar as formações e mediações internas nas unidades educacionais para que todos os profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem participem das discussões e decisões na elaboração de encaminhamentos e planejamentos de crianças e estudantes inclusos. Então, a nossa meta 4 já trabalha aqui não só com os profissionais do AEE, né, os profissionais especializados que a gente fala, mas aqui já trazemos a nossa meta, a questão da formação entre todos os profissionais que atendem essa criança.
Também são elaborados programas e ações que tinham como objetivo viabilizar e intensificar o acesso ao ensino comum aos alunos PAEE, né, público-alvo da educação especial. Então, aqui a gente já pensa de que forma a gente vai fortalecer, pensando na perspectiva inclusiva, o atendimento desses estudantes, que não são mais atendidos de forma segregacionista, mas sim inclusos no ensino regular. E, por último, também traz a oferta do serviço de apoio pelo AEE, incentivo financeiro para a dupla contabilidade da matrícula no valor per capita. Então, quando esses estudantes são matriculados nas salas de recurso multifuncional, a gente fala que eles têm o cômputo duplo da matrícula. As verbas vêm de acordo com essas matrículas, tanto para a abertura das salas de recurso multifuncional, quanto ao incremento dessas salas, né? Compra de outros materiais que precisem ali para que tenha o funcionamento da sala. Então, de acordo com esse cômputo duplo, que a gente consegue as verbas, né, federais para abertura ou incremento das salas de recurso multifuncional. Então, a gente traz aqui, a Adri falou dessas 3 autoras, da Zerbato, Vilaronga e Mendes, o que elas trazem de pensar em estratégias para atendimento desse público-alvo, né, para além das salas de recurso multifuncional. Então, o público-alvo da educação especial contempla uma diversidade de tipos de deficiência. Quando eu recebo uma criança na minha unidade com um laudo de TEA, por exemplo, né, recebo 2 ou 3 crianças, as 3 crianças têm o mesmo laudo, mas dentro deste laudo que a criança apresenta, existem diversidade de tipos. Eu tenho o TEA, que tem uma hipersensibilidade sensorial, eu tenho TEA que apresenta uma seletividade alimentar, eu tenho TEA de diversas formas que se apresentam esse transtorno ou essa deficiência. Então, eu preciso pensar que um laudo não configura de que forma eu vou atender esta criança. Além disso, também tem as condições individuais, né? A questão do contexto familiar desta criança, das terapias que essa criança faz fora do ambiente escolar. Tudo isso vai me trazendo indivíduos de formas diferentes. Então, eu preciso também pensar em diferentes estratégias para essas crianças. Não é porque, conforme eu falei, recebi crianças com algo de TEA, por exemplo, que eu vou traçar o ensino igual para todos. Então, eu preciso sim pensar em diferentes estratégias. Dentro disso, se apresenta o coensino, que é o que a gente vai focar hoje na nossa fala, e o DUA. O DUA é o Desenho Universal da Aprendizagem. Se pensa a aprendizagem para todos. Aqui não se pensa apenas para as crianças de inclusão, né? Se pensa para todos. E o coensino como uma forma de estratégia também para esse atendimento. Somando-se tudo a isso, a gente tem como um aumento de demandas supridas, né? Essas dificuldades que as crianças apresentam, pensando em diferentes estratégias, o coensino como uma possibilidade, o desenho universal da aprendizagem, eu tenho uma melhor efetivação ali do processo de ensino-aprendizagem desta criança. Então, de que forma que o município pensou, né, se organizou para o coensino? Como que se desenhou esse início da nossa implantação do coensino no município? Então, a Araucária voltou a fazer parte do FORG no início de 2021. O FORG é o Fórum de Gestores da Educação Especial dos municípios da região metropolitana. Então, existem várias discussões que acontecem ou mensalmente ou bimestralmente, de acordo com a demanda que vão acontecendo, pensando sempre nas possibilidades de oferta que os municípios têm, né, do atendimento educacional especializado, sempre voltadas ao trabalho colaborativo, que é aquilo que a Adri já explicou lá no começo. Então, em todas as nossas discussões e reuniões, e a gente percebe sempre são trazidos autores que fundamentam essas práticas, a gente percebe a questão do aumento das demandas supridas quando a gente tem um trabalho colaborativo, né? E o coensino vem como uma possibilidade, uma perspectiva de atendimento desses estudantes. Então, o trabalho colaborativo é uma nova forma de trabalho, então a gente sabe que tudo que é novo causa insegurança, leva um tempo para que aconteça de fato, né, que pensa para apoiar o processo de ensino-aprendizagem pensando em todas as crianças e estudantes, né, como uma responsabilidade não só do profissional que o atende lá na sala de recurso multifuncional, mas de todos os profissionais que o atendem, conforme a Adri falou, as redes de apoio também. Dentro, então, desta ótica do trabalho colaborativo, o município começou a implantar a proposta do coensino,
que é uma forma de atendimento nas salas de recursos multifuncionais, né, que eu vou trazer para vocês aqui de que forma que a gente configura esse atendimento. Então, o que é o coensino? Ele é uma política pública, então ele não é apenas do nosso município, ele já está implantada em vários municípios, né, que eu vou trazer para vocês aqui pesquisas na área. Ele pensa em todos os envolvidos no processo de inclusão. Quando eu penso em processo de inclusão, eu não penso apenas nos alunos público-alvo da educação especial. Eu penso que o processo de inclusão é todos, né? Não são só as crianças que apresentam algum tipo de deficiência ou transtorno, também as crianças de altas habilidades, também as crianças que apresentam dificuldades, então eu tenho que pensar no processo de inclusão para todos. Dentro do coensino, se pensa na articulação dos serviços de saúde, da família e os profissionais de educação. Então, são a articulação entre todos os setores que são fundamentais para o sucesso de todo esse processo. Eu não posso pensar a criança só no ambiente escolar. Essa criança também traz consigo um contexto social, um contexto familiar, e que eu preciso sim articular todos esses contextos para que a gente consiga o sucesso do processo, né, de inclusão deste estudante e criança. Aqui eu trouxe, então, as pesquisas que já acontecem no Brasil, né? Em todos esses municípios, em todos esses estados que têm as flechinhas ali, é porque dentro deles já tem alguns municípios que trabalham na perspectiva do coensino, né? Do trabalho colaborativo também. Então, na região sul, a gente tem ali as flechinhas apenas no Paraná e no Rio Grande do Sul, mas a gente já tem relatos, nas últimas reuniões do FOR também, que em Florianópolis também já se pensa nas diretrizes, já estão se construindo diretrizes voltadas para o trabalho colaborativo. Então, na região sul, todos os estados já têm alguma perspectiva do coensino do trabalho colaborativo. Na região sudeste também, todos os estados. Temos alguns ali na região nordeste, norte do país. Em todos esses estados, então, se pensa na documentação e nas práticas que a gente precisa pensar para implementar o trabalho colaborativo, pensando não só na criança de público-alvo da educação especial, mas a educação, né, pensando no desenho universal da aprendizagem também. Então, aqui, como que está organizado o nosso coensino, no nosso município? Então, a gente tem o atendimento desses estudantes na sala de recurso multifuncional, né? Não se excluiu, o coensino não se exclui o atendimento em sala de recurso multifuncional, esses estudantes fazem atendimentos individualizados ou em pequenos grupos também com o professor especializado, em contraturno ao ensino regular, né? O que diferencia o coensino? Que essa professora especialista que atende esse estudante na sala de recurso multifuncional, ela cumpre 40 horas na mesma unidade em que ela tem a sala de recursos. O que acontece nessas outras 20 horas? Ela realiza planejamento, práticas em sala de aula, mediação e informação aos profissionais que atendem o estudante público-alvo da educação especial no período do ensino regular. Então, às 20 horas, ela faz o cronograma lá para atender as crianças em sala de recurso multifuncional. E nas outras 20 horas, ela apoia a inclusão dessa criança no ensino regular. Então, ela planeja com os professores que atendem essa criança, ela faz formação com os profissionais de apoio, por exemplo, desse estudante. Então, ela faz a articulação entre o ensino regular e o ensino do AEE, que era essa a nossa maior dificuldade, né? Fazer um recorte dessa estudante ali na sala de recurso multifuncional, ainda existiam muitas barreiras enquanto ele estava no ensino regular. E é isso que o coensino traz. Ele realiza a articulação também com os demais setores que fazem parte da rede de apoio dessa criança estudante. Tanto ali, como a Adriana falou, da assistência social, se ele é assistido por algum programa de assistência social, se ele faz alguma terapia, por exemplo, no SECRIA, as professoras fazem reuniões com as terapeutas ocupacionais, com as psicólogas, para entender um pouquinho o contexto que envolve essa criança. Então, pensando que o coensino é um processo, ele ainda está sendo implementado, nós temos 6, 7 meses de implantação no nosso município. A gente percebe que ele é contínuo, que ele precisa da sensibilização dos profissionais envolvidos, do comprometimento, da comunicação, porque são esses aspectos que prevalecem nesse percurso. A gente precisa desenvolver habilidades de relação interpessoal. A gente sabe que a dificuldade, né, dos professores
que quando escolhem uma turma, de que outro profissional adentre a sala de aula, trazendo práticas, planejando junto, envolve também esse relacionamento interpessoal. Então, a gente precisa, sim, ter uma proatividade, uma humildade de todos os profissionais para que aconteça essa comunicação da melhor forma, pensando no estudante. Eles têm que atuar como parceiros de trabalho, né? Não existe também um modelo único e engessado de ensino. O que nós percebemos, enquanto secretaria, nós temos 7 unidades, vou trazer para vocês depois quais são as 7 unidades, em que cada unidade foi se construindo uma realidade diferente. Né? Algumas unidades já tinham uma sala de recurso multifuncional trabalhando na unidade na perspectiva que a gente tinha antes. Então, quando veio o co-ensino, foi se tornando uma outra cultura. Algumas unidades não tinham sala de recurso multifuncional, então é totalmente novo, tanto o atendimento em contraturno quanto o atendimento do co-ensino. Então, cada unidade se desenha de uma forma. Nós temos também as unidades de educação infantil, que a realidade da educação infantil é bem diferente. As crianças são do período integral, então as professoras conseguem fazer o co-ensino e o atendimento em sala de recurso multifuncional em período concomitante. Então, a gente tem diversas formas desse co-ensino estar se desenhando no nosso município. E a gente, enquanto as reuniões que a gente participa do FORG, a gente percebe que nos outros municípios tem se desenvolvido da mesma forma, né? Cada unidade traz o seu caminhar, que é diferente entre cada uma delas. O que nós trazemos ali também, que a gente percebe que é necessário respeitar o nível de conhecimento, né, que é o que a Adri falou, não existe um expert numa área, não é que o professor especializado vai entrar na minha sala e só ele que detém conhecimento, porque o professor de ensino regular também passa um tempo com aquela criança estudante, então também tem a percepção dele de que forma a gente pode pensar na aprendizagem, né, na forma do ensino ali. Então, é um compartilhamento de experiências. Não é fácil, principalmente quando se envolvem pessoas diferentes, né, que pensam de formas diferentes. Esse relacionamento interpessoal interfere ali na questão do percurso que cada unidade constrói. E a gente vai trazer para vocês um recorte da fala da professora Laura, que ela fez na Semana Pedagógica, que ilustra bem isso, né? Ela pesquisa vários estados, vários municípios, inclusive da região norte do país, que se percebe, sim, que o que nós estamos vivenciando na prática foi se percebido em outros municípios também. Então, a gente trouxe apenas um recorte, mas eu convido vocês também a verem, né? Ele está no canal do YouTube, né? Canal Educação Araucária. Foi na Semana Pedagógica que a gente trouxe essa estudiosa da área. E ela fala um pouquinho. Então, se vocês puderem assistir a totalidade do vídeo, seria interessante também. Então, vou deixar o vídeo e daí depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre ele, sobre o que ela traz. Com relação a essa perspectiva. E as pesquisas também têm demonstrado com relação a essa perspectiva. E as pesquisas também têm demonstrado, por exemplo, na escuta das professoras, quanto elas, no início, não conseguem compreender o processo. Elas não se sentem comprometidas, principalmente a professora que está lá na sala de aula todo dia, né, de ensino comum. Ela, às vezes, custa um pouco mais a se comprometer com a proposta, não porque ela resista, porque ela não entende e porque ela começa a pensar nas dificuldades que ela poderá enfrentar justamente porque isso exige que ela tenha um tempo maior. Então, a gente percebe o quanto algumas instituições acabam resistindo um pouco em relação a isso. O outro é entender, outro aspecto que a gente percebe bastante nas pesquisas também, é verificar que este profissional da educação especial, ele não pode ser entendido como alguém que tem expertise na área e vem resolver os problemas, né? A partir do momento que essa confiança que a gente já comentou anteriormente, que se dá lá no estágio 1 e 2, da perspectiva do co-ensino, quando ele realmente avança, a gente percebe que as relações vão se efetivando. E formação, né, gente? Eu acho que esse momento da Semana Pedagógica é um primeiro olhar de que precisamos pensar numa formação efetiva, não só para esses professores que estão
nesse projeto piloto, mas também que a comunidade consiga compreender o que é o coensino. Eu posso, qualquer coisa, novamente inserir mais alguns dados, Kelly, se assim você desejar. Então, o que a gente percebe com a fala da professora Laura? Que essas relações interpessoais permeiam todo o processo, né? E que é necessário, sim, fazer formações, por isso que nós trabalhamos com mediações constantes nas unidades em que a gente atende, né, do coensino, não só com os professores que fazem parte das salas de recurso multifuncional, mas também com os demais profissionais da unidade, né? Pensando que todos se responsabilizam, sim, por aquele estudante que está lá na unidade. E enquanto gestores, a gente precisa, conforme a Adri falou, que vocês sejam o gancho que puxa esse trabalho colaborativo, né? Que faz a mediação, a articulação entre os profissionais da unidade. Então, aqui a gente traz os arranjos do coensino, né? O coensino envolve tanto os aspectos pedagógicos, quanto os aspectos administrativos e estruturais. Então, quando eu penso, por exemplo, que aquela criança estudante que eu atendo lá no coensino precisa de uma flexibilidade curricular, eu preciso pensar nessa flexibilidade curricular também no ensino regular. O que acontece? O professor da sala de recurso multifuncional vai precisar conversar com o professor do ensino regular pensando nessa flexibilidade. Para que isso aconteça, eu preciso do gestor, dos pedagogos também, para que consiga organizar esse momento de planejamento coletivo. Então, por isso que a gente fala que o coensino também precisa muito do papel do gestor para que ele aconteça, né? Que eu preciso organizar horários que permitam que esses professores compartilhem informações daquela criança estudante. Eu preciso também, enquanto gestor, organizar esses momentos de formação, né? Seja enquanto estão já no calendário escolar, previsto no calendário escolar, pensando de que forma o coensino, o trabalho colaborativo, eu vou inseri-lo nesses momentos de formação, o que eu preciso, o que a minha equipe está precisando naquele momento. Então, por isso que a gente fala que a articulação entre os aspectos pedagógicos, os aspectos administrativos e estruturais precisam acontecer de forma adequada. E a gente precisa, sim, que o gestor esteja atento tanto a essa questão da organização, né, e da articulação entre os 2 professores ou 3 professores, quando existe também o profissional de apoio, além dos demais professores que atendem também a arte, educação física. O professor da sala de recurso multifuncional articula também nesses outros momentos, né? Pensando que o estudante não é apenas daquele professor regente, mas de todos os professores que atendem aquela turma em que o estudante está inserido também. Então, a gente traz ali como referência, né, que as autoras Mendes, Vilaronga e Zepato trazem no livro delas Ensino Colaborativo com Apoio à Inclusão Escolar, unindo esforços entre educação especial e comum, o papel do gestor neste coensino. O coensino exige uma administração que saiba ouvir e que esteja aberta para atuar nos momentos de superação de obstáculos. Uma nova forma de trabalho normalmente gera medos e inseguranças. Por isso, o papel do gestor em apoiar e auxiliar nos momentos dos erros e acertos, principalmente nos momentos dos erros, é muito importante. Então, como a gente falou, é uma perspectiva de trabalho nova e que tudo que é novo traz insegurança, traz erros e acertos, né? Nós fazemos mediações em loco e a gente percebe que cada unidade se desenha de uma forma e que a gente precisa estar sempre ali em contato com o gestor para que, quando acontecem erros, a gente minimize esses erros e quando acontecem esses acertos, a gente valorize esses acertos, né? Que é normal de qualquer processo de implantação de algo novo que aconteça. Então, eu trouxe o mapeamento das salas de recurso multifuncional no nosso município. Quais são as salas, né? Quais são as unidades que contemplam o coensino no momento? Por que a gente traz essa formação do coensino? Porque hoje nós temos 7 unidades educacionais que atendem o coensino, mas a ideia é ampliar essas unidades. Então, por isso que nós trouxemos neste momento, né, de discussão com os gestores, né, de quem quer participar desse processo de escolha de diretores, que conheçam um pouquinho do que é o projeto Coensino no nosso município, porque provavelmente outras unidades farão parte também, né, desse atendimento. Então, quais foram os critérios para a escolha dessas 7 unidades? A localização, né,
o número de inclusões dessas unidades, os recursos físicos e pedagógicos acessíveis, a acessibilidade quanto aos recursos humanos, físicos e arquitetônicos, e a vulnerabilidade e responsabilidade social. E aqui a gente inclui mais a questão da verba federal. Muitas vezes ela já vem destinada a certa unidade educacional. Né? Nós temos aberto agora a última unidade, foi o CEMEI Cachoeira. Então, a verba vem para este CEMEI. Eu posso remanejá-la, mas então este também tem sido um critério. Como vem essa verba, de que forma que a gente vai organizar aquela unidade destinada à verba. Então, esse também tem sido um critério para a abertura de novas salas de recurso multifuncional na perspectiva do Coensino. Então, as 7 unidades que nós temos. Temos 4 de educação infantil, que são o CEMEI São Francisco de Assis, o CEMEI Califórnia, o CEMEI Campina da Barra e o CEMEI Cachoeira. E de ensino fundamental nós temos 3 unidades, que é a Escola Delane, a Escola Ayrton Senna e a Escola Arlindo também. Então são essas 7 unidades, por enquanto, que trabalham na sala de recurso multifuncional com a perspectiva do Coensino. Então, como que funciona o projeto, que a gente já falou um pouquinho também. Então, o Coensino, ele trabalha com ações intersetoriais, né, nas questões de saúde, assistência social, que envolvem aquele estudante. Com a comunidade escolar também, né, a família entra muito nesse aspecto, porque primeiro que ela leva a criança em contraturno da escola, e segundo que ela tem que entender que o coensino, que a professora faz na sala de recursos, na sala do ensino regular, é um apoio ao que acontece também na sala de recurso multifuncional. E como rede de ensino, a gente fala que o projeto não é do nosso departamento de educação especial, uma vez que ele envolve o trabalho colaborativo de todos os departamentos, porque os nossos estudantes do público-alvo da educação especial estão sim inseridos lá na educação infantil, estão sim inseridos lá no ensino fundamental, por isso que a gente precisa dessa articulação entre a nossa rede de ensino também, em todos os departamentos envolvidos, sabendo de que forma se desenha o coensino aqui no nosso município. Então, aqui a gente traz o depoimento de um estudante que é atendido na escola Ayrton Senna. Então, ele vai em sala de recurso multifuncional com a professora do AE e, após, a professora do AE faz essa intervenção pedagógica lá no ensino regular. Então, ele traz um depoimento, e a gente fez questão de trazer, porque ilustra muito bem o que tem acontecido, de fato, nas unidades, né? Esses relatos, a gente trouxe mas a gente ouve constantemente nas nossas mediações, né, em loco, nas unidades, tanto nas de educação infantil, né, enquanto famílias, quando a gente faz reuniões, quanto nas de ensino fundamental também. Então, a gente vai deixar aqui para vocês ouvirem um pouquinho de que forma tem acontecido, de fato, esse coensino na unidade. Chegou aqui na Sala Multi à tarde, contando como que foi a atividade que foi desenvolvida lá no 5º ano D, do regular no período da manhã, em que eu fiz junto com a professora Elaine, que é a regente da turma. Então, o Raí vai falar agora o que ele chegou me contando aqui na Multi à tarde. Eu cheguei contando com a professora Fran, que foi muito legal hoje. Eu aprendi bastante coisa. Eu e meus amigos achei muito legal também. E qual atividade que vocês fizeram hoje? Foi sobre o estômago. Isso, do sistema. Do sistema da comida. Isso, digestório da comida. Digestório da comida, isso mesmo. Isso. E vocês usaram qual material para aprender sobre esse conteúdo? Foi massinha. E como que vocês fizeram com a massinha? O que a gente fez com a massinha? O que vocês montaram lá com a massinha? Muitas coisas. Os órgãos do sistema? Isso mesmo. E você lembra o nome de alguns órgãos para contar? Sim, eu lembro de alguns, sim. Então fale aqueles que você lembra. Me lembro. Primeiro a boca, depois o segundo é o estômago, não. Esôfago. Esôfago, eu sempre esqueço de escrever. Depois desce, vai pro estômago, né? Isso. Pro estômago. Depois vai pro. Intestino. Grosso. Intestino grosso. Primeiro delgado. Primeiro delgado.
Primeiro Delgado, depois Chico Grosso. Isso. É, né? Aham. E depois sai nas. Eu esqueci. Saem, né? Produz as fezes, aquilo as que não fezes. serve, né, para o nosso corpo. Isso. E libera. Isso. É, né? Isso. E. Acho que é essa. É isso? É. Então deu para aprender bastante com essa atividade diferenciada que aconteceu hoje lá na sua sala. Sim, foi muito surpreendente e foi muito legal. Que Eu bom. gostei demais. Fico feliz. Então dá tchau pro pessoal. Tchau. Então, o que a gente percebeu ali, tanto no depoimento do estudante, o que a gente vai perceber aqui nas fotos que a gente trouxe também da realidade dos CMEs, é essa interação entre as professoras, né? Regentes, que estão lá com as crianças e estudantes todo dia, e a professora do AEE. Aqui são algumas fotos do CMEI São Francisco, em que a professora também planeja junto com as professoras regentes da turma, e depois aplica atividades, realiza práticas nestas salas de aula também. Além disso, elas também fazem práticas em ambientes externos à unidade. O que a gente percebe também que elas fazem muitas mediações no momento de recreio desses estudantes, no momento de alimentação desses estudantes, porque, como a gente já falou, né, esse estudante é fruto de todos os contextos em que ele está inserido. Às vezes, o que elas têm relatado também é a questão de que no AE ele age de uma forma e quando ele está com seus pares no momento de recreio, ele age de outra forma. E que isso traz muitos subsídios para o trabalho delas no AE também. Quando a professora trouxe lá no relato do estudante que ela planejou uma atividade diferenciada, ela já pensou nessa atividade também no seu estudante, nas dificuldades que ele apresenta, né, contando com a sua deficiência intelectual, pensando em formas de trabalho, mas trazendo essa proposta para todos os estudantes da sala. Um ponto que a gente precisa deixar aqui registrado como, né, o final da fala, de que o papel do gestor neste processo também acontece quando elas organizam o cronograma de atendimento. Porque muitas vezes ela precisa sentar com todos os professores que atendem aquele estudante. Então, o cronograma delas é muito flexível. Em outros momentos, elas vão precisar conversar, por exemplo, com outros setores, né, que atendem aquele estudante, de saúde, de assistência social. Então, o cronograma delas, elas enviam ao gestor, ao pedagogo, e a gente precisa dessa compreensão desse cronograma flexível. É diferente, por exemplo, o cronograma de atendimento em sala de recurso multifuncional, que é fixo, né? O estudante vai 2 dias na semana e atende naqueles horários. O cronograma do coensino é flexível, porque umas vezes ela senta com o professor e planeja, na outra semana ela vai estar em prática de sala de aula com aquele professor, né? E ela não consegue fazer o coensino em todas as turmas numa semana. Então, ela precisa se organizar para atender essas 13 turmas que ela tem os estudantes. Então, é isso que a gente fala que é a importância do papel do gestor, nessa compreensão e neste acompanhamento deste cronograma flexível delas quanto ao coensino. Eu acho que, então, essa nossa fala, né, sobre o coensino. Então, a nossa fala sobre o coensino é basicamente essa. Nós esperamos que, a partir do momento que vocês assumam como gestores, sejam parceiros desse nosso projeto do coensino e que as dúvidas que assim surgirem durante essa implementação do processo, nós nos colocamos à disposição para realizar formações em loco também, formação com os gestores, sempre que necessário, com os profissionais que atendem a criança, sempre que necessário. Até mais!